Fala pessoal, beleza? Mostrar um pouquinho da atualização do nosso projeto aqui. Dessa vez eu estou trabalhando na parte de scripting do RPG Builder, né? Então o usuário, né, os alunos aí vão precisar codificar para fazer as coisas funcionarem dentro do jogo deles, né? Então a gente vai construir como se fosse uma camada em cima do nosso game core ali, que permita que o usuário construa pequenas funções, classes, enfim, e construa os comportamentos dentro da cena, né? Então, vai ser uma camada separada do restante do projeto, né? Então, todo o projeto vai rodar em background, escondido do usuário, só que a gente vai ter uma API de alto nível para que ele consiga fazer funcionalidades aqui dentro, né? Então, a princípio, eu estou elaborando a estrutura aqui. Vocês devem perceber que já tem um menu novo aqui, que seria o Game Logic, né? Então nós temos a parte de ambiente. Estou testando um recurso aqui que vai ser mostrado mais para frente. E aqui na parte de lógica mesmo, eu quero construir como se fosse um editor de código mesmo, né? Então, o usuário vai ter vários scripts ali, ele vai poder associar a um personagem, a um objeto que ele possa interagir e tal. Então, a ideia é que ele construa vários scripts ali dentro e faça essa interação depois, né? Aqui tem um ponto bastante interessante em relação ao RPG Builder original, que originalmente ele era programado em Lua, né? Então ele era construído em C++, só que a API de alto nível dele era feita em Lua. Lua é uma linguagem fantástica, é extremamente minimalista, mas muito poderosa e muito leve, né? Então eu acho extremamente interessante, só que aqui no contexto da web não faria muito sentido, né? O nosso objetivo é pegar a galera que quer estudar um pouco de programação web e começar com programação, né? Então o caminho mais próximo do nativo é o JavaScript, né? Então a ideia é que essa API de alto nível seja em JavaScript para ir familiarizando o pessoal, tá? Então, outro ponto bastante interessante é que todos os objetos que tinham comportamento lá no RPG Builder original, eles possuíam o próprio script. Então, se você precisasse recriar um mesmo comportamento em vários objetos, por exemplo, tem vários inimigos que fazem a mesma coisa, só que eles estão posicionados em lugares diferentes da cena, cada um precisaria ter a sua cópia do script. Então isso não era muito prático, né? E vai bem contra os princípios da orientação a objetos, que é você criar uma classe para descrever um comportamento, descrever funcionalidades e instanciar ela várias vezes. Então aqui a gente já vai seguir um paradigma um pouco diferente. Lá não tinha nada a ver com orientação a objetos, era puramente scriptado mesmo, sequencial, né? Aqui a gente já vai partir para uma abordagem mais avançada, eu diria, né? Então eu criei já alguns botões aqui só para testar. Isso aqui é inspirado lá no RPG Builder original, mas provavelmente vai mudar. Eu ainda pretendo mudar essas funcionalidades aqui. Então a ideia é que nós tenhamos um editor de scripts. Então aqui vai ser uma árvore de arquivos, né, que são arquivos virtuais. Eles vão ficar salvos na conta do usuário ali, né, pela nossa API, mas não vão estar no disco, né? Vão ser vários scripts aqui. E alguns deles vão ser chaves, né? Por exemplo, o script que controla o jogador, o script que inicializa a cena, né? Então, algumas coisas vão ser um pouco fixas ali, né? Com alguns comportamentos já definidos, e outros o usuário cria, né? Quero criar um inimigo, quero criar um baú que ele pode abrir e tal. Então, ele vai criar novos scripts aqui, e esses scripts vão poder ser editados. Aqui sim a gente vai ter uma API de mais alto nível. Ele não vai precisar ficar manipulando posições, shaders, enfim, tudo aquilo lá da Babylon, né? A ideia é que aqui os comportamentos sejam mais simples mesmo, né? Mais conteúdo introdutório de programação, um if-else, um for para testar se tem algum inimigo por perto, enfim, coisas nesse sentido, né? Então, o passo principal desse vídeo que eu quero mostrar aqui é o editor de código que eu acabei de incluir aqui no nosso projeto, né? Então, construir o código-fonte vai ser uma das etapas principais para o aluno, né? Então, ele precisa ter uma ferramenta que funcione bem aqui, né? Então, eu resolvi partir para uma ferramenta, para uma biblioteca pronta já, que tenha
um respaldo na comunidade, né, para a gente não precisar ficar reinventando a roda, né? Então eu incluí aqui o Code Mirror, né? A versão 6, até que é a versão mais recente dele, e ele é um editor bem interessante, né? Ele já vem com muita coisa pronta, tem autocomplete, tem highlight, tem temas, tem um monte de coisa. E ele é uma biblioteca do Node, né? Então você pode incluir ela e importar aqui dentro do projeto. No meu caso aqui eu criei um painel novo, né? Que futuramente vai responder a esses scripts aqui, né? E nós conseguimos criar comportamentos em JavaScript aqui dentro. E essas classes aqui sim, elas no momento da execução do jogo, elas vão se comunicar com a camada core ali, com a camada principal, e passar algumas instruções, né? Então, vai ter muita coisa sendo feita em background, digamos, que o usuário não vai ver, só que a API de alto nível vai poder manipular isso, né? Então, aqui eu só coloquei o componente por enquanto, né? Futuramente a gente vai mexer um pouco nesses temas, deixar ele estilizado de acordo com o resto do projeto, né? Talvez alterar algumas cores aqui, fazer com que ele funcione também em tema light e dark, né? Então aqui vai ser algo que eu vou mexer no futuro, né? Mas por enquanto a ideia é que ele consiga editar código, né? Então eu criei uma classe de exemplo aqui só para mostrar como ele funciona, né? Ele tem alguns recursos bem interessantes, por exemplo, olha, eu digitei um for aqui, ele já puxou um autocomplete aqui, um gerador de código, né? Então isso aqui tudo a gente vai poder personalizar no futuro para deixar fácil para o usuário, né? Então aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, né, vai conseguir escrever pequenos trechos de códigos aqui e fazer a lógica do jogo dela, né? Então eu achei bem interessante esse editor aqui e na verdade eu não explorei muito as funcionalidades dele ainda, mas eu sei que vai dar para fazer bastante coisa. A gente vai conseguir inclusive colocar no autocomplete dele aqui funções nossas, né? Então, por exemplo, lá look at player, por exemplo, né? A gente vai poder fazer coisas nesse sentido, deixar alguns comportamentos já pré-implementados, por exemplo, e colocar isso na API do editor, né? Então, quando o cara começa a digitar ali look at, ele já vai puxar as opções, né? Se é para olhar para um inimigo, olhar para um personagem específico, enfim, vai dar para a gente fazer bastante coisa aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é a atualização por enquanto, né? Nós estamos trabalhando aqui na parte de lógica já, né? Então, começar a construir algumas coisas scriptáveis aqui dentro, né? E como spoiler aí mais para frente, né? Eu estou embutindo um plugin de Navimesh aqui no nosso editor para fazer a navegação dos NPCs, né? Então, o RPG Builder original ele tratava a navegação só em planos, né? Só em lugares planos ali. Se o terreno era plano, eu poderia caminhar por ali, né? Senão, não. Aqui já não, né? Eu estou incluindo um plugin, ele até está gerando já com alguns parâmetros aqui uma malha de navegação, né? Então tem áreas que o personagem vai poder caminhar e tem áreas que não, né? Então dá para a gente configurar isso futuramente para ter inclinação, não ter, permitir que ele suba montanhas ou não e tal. Então isso aí vai ficar mais para frente, né? Por enquanto, Game Logic aqui. Beleza, pessoal? Valeu!